professor Rui Lima de Matemática, do canal Ajuda Enem, e vou falar para vocês agora em secção transversal de uma pirâmide. Ora, uma secção é o resultado da interseção de um plano com um sólido. Se você tem uma pirâmide, por exemplo, quadrangular, e você traça um plano paralelo à base dessa pirâmide, ao interceptar essa pirâmide, obtemos uma secção transversal. Lembra que quando traçamos uma secção transversal, dividimos a nossa pirâmide em dois sólidos. Esse sólido é uma pirâmide semelhante à pirâmide maior que foi seccionada. E a parte restante é chamada de tronco de pirâmide de base paralelas. Ou seja, toda essa região é o tronco de pirâmide. E aqui é uma pirâmide semelhante à pirâmide que foi seccionada. Então, se existe essa relação de semelhança, nós vamos usá-la para obter as seguintes relações. Quando fazemos a razão entre os lados, vamos supor que esse lado L1, a gente sabe que é proporcional a este lado L2. Até porque, se esse sólido é semelhante ao maior, se essa pirâmide é semelhante à pirâmide maior, nós vamos ter que esses triângulos são semelhantes. O triângulo VQR é semelhante ao triângulo VBC. Então, podemos dizer que L1, por exemplo, L1 é o lado BC da pirâmide maior, a aresta, né, a medida, está para L2. L2 é o lado QR, que é o proporcional a BC. Está para L2 numa razão K. Aí qual seria a razão entre as áreas? Eu vou dizer que se essa área da secção é S2 e a área da base média é S1, podemos dizer que S1 vai estar para S2, mas a razão é K. Olha para aqui. Sempre que multiplicamos os lados de um polígono por um número K, a sua área vai ficar multiplicada por K ao quadrado. Vamos entender isso melhor. Rui, digamos que essa fosse uma pirâmide quadrangular regular. Então a base seria um quadrado, consequentemente, essa secção transversal também seria um quadrado. Se aqui tem um quadrado do lado L, aqui tem um quadrado do lado KL. Mas o quadrado do lado L, a área L ao quadrado. E de lado KL é K quadrado L quadrado. Então vai ser multiplicado por K quadrado. Então a razão entre as áreas seria o quadrado da razão de semelhança. E já a razão entre os volumes, eu posso dizer que o volume da pirâmide menor está para o volume da pirâmide maior, assim como a razão de semelhança ao cubo. Então, sempre que multiplicamos as arestas de um sólido por um número K, não esquece que a sua área vai ficar multiplicada por K ao quadrado. E o seu volume vai ficar multiplicado por K ao cubo. Isso serve para quaisquer sólidos semelhantes. A área varia com o quadrado da razão de semelhança. E o volume varia com o cubo da razão de semelhança. O fato de usarmos isso na secção transversal é porque, ao traçarmos uma secção transversal, obtemos sólidos semelhantes. Então, a gente vai ter que a área varia com o quadrado e o volume varia com o cubo. Vê só. Se eu seccionasse aqui na metade das arestas laterais, seria também na metade da altura. Esse lado seria metade desse lado do quadrado da base, por exemplo, do polígono da base.
Mas a sua área não seria a metade, seria metade ao quadrado, ou seja, seria um quarto. Essa área seria um quarto dessa. E o volume deste sólido? Quando você faz a metade ao cubo, vai dar 1/8. Então, todo este volume seria 1/8 desse. Rui, vamos dar mais um exemplo. Se eu seccionasse aqui na terça parte, se é na terça parte, a gente vai olhar aqui. O perímetro é 1/3 do perímetro aqui. A aresta lateral vai ser 1/3 da aresta lateral da pirâmide maior. A altura vai ser 1/3 da altura da pirâmide maior. Mas a área não vai ser 1/3. Vai ser 1/3 ao quadrado, ou seja, 1/9. E o volume desta pirâmide menor em relação ao maior, você vai pegar 1/3 ao cubo. 1/3 ao cubo vai dar 1/27. Então seria 1/27. Vamos aplicar esta relação, que para sólidos semelhantes, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. E a razão entre os volumes vai ser o cubo da razão de semelhança. Por exemplo, leia aqui comigo. Uma caixa d'água na forma de uma pirâmide quadrangular regular, invertida. O que é uma pirâmide quadrangular regular? É uma pirâmide que a base é um quadrado e ainda assim a projeção ortogonal do seu vértice coincide com o centro da base. São as condições. Mas ela está invertida. Como assim, Rui? Ela está invertida. Invertemos em relação à vertical. Quando nós temos, normalmente, uma pirâmide assentada no plano horizontal, aqui não. Apesar da sua base estar paralela ao plano horizontal, o seu vértice aqui está em contato com esse plano horizontal, com o solo. E ela é preenchida com uma torneira que vai ter vazão constante, preenchida com água, uma torneira com vazão constante. A vazão constante é importante por qual motivo? Porque vazão é a quantidade de água na unidade de tempo. 2 litros por minuto, 5 litros por segundo, algo desse tipo. Então, a cada unidade de tempo vai entrar a mesma quantidade de água na caixa d'água. Se a metade da altura, cuidado com isso. Eles falou aqui, ó, metade da altura, não foi a metade da caixa d'água. A metade da altura é preenchida em 3 horas. Metade da altura é preenchida em 3 horas. Então, olha o comando da questão. Em quantas horas enche o restante da caixa? Se liga. Se nós seccionamos na metade da altura, nós vamos olhar para metade ao cubo. Metade ao cubo. Por quê? Porque eu quero saber o volume, a quantidade de água que tem ali. Metade ao cubo, a gente sabe que vai dar 1/8. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à seguinte conclusão, que o volume desta pirâmide, que é semelhante à pirâmide maior, a caixa d'água toda, ela é 1/8, ela representa 1/8 do volume da caixa d'água. Se essa parte ela representa 1/8, se essa parte representa 1/8, significa dizer que o tronco ele vai representar quantos oitavos? 7/8, que é a fração restante, não é verdade? Então, olha como fizemos simples essa questão. Da seguinte forma. Esta pirâmide ela é semelhante à pirâmide maior. Por quê? Porque a água vai sendo preenchida até a metade, a superfície aí, ó, de contato da água com o ar, ela vai ser paralela a essa base da caixa d'água. Então é uma secção transversal. Então essa pirâmide
é semelhante à pirâmide toda. Essa parte da caixa é semelhante à caixa toda. Então, como é que varia o volume de sólidos semelhantes com o cubo da razão de semelhança? Como está ali na metade da altura, metade ao cubo é 1/8. Se essa parte é 1/8 do volume da caixa, a parte restante são 7/8. Então ficou fácil, né? Porque nós vamos fazer que 7/8 vai gastar um tempo, um intervalo de tempo, ΔT, para encher isso aí. Mas a gente sabe que 1/8 gastou um intervalo de tempo de 3 horas. Se 1/8 gastou um intervalo de tempo de 3 horas, vê que 7/8 são 7 vezes 1/8. Então, significa dizer que esse ΔT vai ser 7 vezes 3, ou seja, 21 horas. Então, nós precisaríamos, para encher toda a caixa d'água, de um intervalo de tempo de 21 horas.